O Fluminense, há 2 meses atrás, estava disputando a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Teve uma trajetória imensa até o clube chegar àquela semifinal. E sabe por que eu estou abrindo o pré-jogo de hoje falando isso? É porque eu sonho em voltar lá. Eu sonho em novamente ir nos Estados Unidos ou enfim, aonde for a próxima Copa do Mundo de Clubes e ver o Fluminense em campo. Mas para isso, meus amigos, a gente tem que ganhar a Libertadores. Mas espera aí, hoje não é Sul-Americana? É, hoje é Sul-Americana, não é Libertadores. Vem comigo que eu te explico o raciocínio. Galera, o raciocínio é simples. O caminho mais fácil que o Fluminense tem hoje para chegar novamente na Libertadores é através da Sul-Americana. Lembrando que o campeão da Sul-Americana automaticamente garante vaga na Libertadores do ano que vem e disputa também a Recopa contra o campeão da Libertadores desse ano. Título que nós conquistamos, inclusive, em 2024 com o Diniz, ainda no comando da equipe tricolor. Particularmente, galera, eu acho que é o caminho mais fácil, como eu disse, pelo Campeonato Brasileiro. Tá complicado, o time não tá muito bem, mas enfim, o Campeonato Brasileiro é uma outra página, é outro assunto. Agora a gente vai focar especificamente em Sul-Americana, e eu acho que é o caminho mais fácil realmente que o Fluminense tem. Estamos na oitava de finais, hoje a gente pega o América de Cali lá na Colômbia, um jogo difícil, as duas equipes nunca se enfrentaram, então é meio complicado a gente tentar trazer aqui um retrospecto, porque não existe. Mas eu vou trazer aqui umas informações de como a América de Cali foi, né, na Sul-Americana até então, como eles chegaram, como que foi, enfim, a fase de grupo deles, e falar um pouco do Fluminense, trazer um pouco de uma lembrança pra gente, até porque tem um tempinho que a gente não joga pela Sul-Americana, né, teve tudo aquela questão de ir pro Mundial, teve o playoff que aconteceu também, enfim. Vou deixar vocês aqui um pouco mais informados e trazer opinião, e trazer a provável escalação também, de acordo com o GE, a provável escalação que o Fluminense vê a campo. Então, galera, o América de Cali é interessante a trajetória deles até então na Sul-Americana, que eles vieram pela fase de qualificação, como se fosse uma pré-Libertadores ou uma pré-Sul-Americana. Eu não sabia disso. Eles enfrentaram o Júnior da própria Colômbia, um clássico meio que local, uma partida local, em que o América de Cali ganhou por 3-2. Com essa vitória, eles ganharam acesso, né, tiveram acesso ali à fase de grupos da Sul-Americana. Lembrando que o Fluminense entrou diretamente na fase de grupos da Sul-Americana. Cara, a fase de grupos da Sul-Americana já não é algo muito, com todo respeito aos clubes, né, e até mesmo com o próprio Fluminense, não é algo muito difícil. Então isso já me traz um pouco de como do nível do América de Cali, né? Eles tiveram que se classificar para a fase de grupos da Sul-Americana. Então provavelmente significa que eles não foram tão bem no Campeonato Colombiano no ano passado, enfim, mostra um pouco ali do nível recente do América de Cali. Enfim, eles, como dito, eles se classificaram pela essa Sul-Americana e o grupo deles especificamente na Copa Sul-Americana era o grupo do Corinthians. Faz aqui um lembrete rápido, era o Huracan, América de Cali, Corinthians e o Racing do Uruguai. Quem se classificou em primeiro foi o Huracan e o América de Cali em segundo. E o retrospecto deles é um pouco curioso na Copa Sul-Americana. Eles empataram as últimas 5 partidas e só ganharam na estreia. Só ganharam uma que, se eu não me engano, foi de 1-0. Deixa eu confirmar aqui para eu passar certinho. Foi, desculpa, 3-1 fora de casa contra o próprio Racing de Uruguai, que foi o último colocado, acabou não se classificando. Depois disso foi um empate com o Corinthians em casa em 1-1, um empate fora de casa contra o Huracan em 0-0, depois o empate fora de casa com o Corinthians em 1-1 novamente, depois 0-0 contra o Huracan em casa, e na última rodada eles empataram com o Racing em casa. Enfim, é um time que marca poucos gols, mas também toma poucos gols. É, eu estava dando uma olhada aqui nas estatísticas deles na Sul-Americana, e eles são a segunda melhor defesa da competição, ficando atrás somente do Fluminense, que é a primeira. Eles tomaram, como eu disse aqui, considerando só a fase de grupos, eles tomaram 4 gols. E o Fluminense, se eu não me engano, deixa eu confirmar, tomou somente 2. Então a defesa do Fluminense nessa competição é bem sólida, é bem estável, né? Um pouco contraditória de como o Fluminense performa, né, no Campeonato Brasileiro. Mas lembrando uma coisa, galera, a maioria, se eu não me engano, todas as partidas, eu acho que eu tô correto no que eu vou falar. Todas as partidas que o Fluminense jogou na Sul-Americana foi antes do Mundial, que na minha visão era quando o time tinha ali uma performance um pouco melhor. O Fluminense voltou do Mundial
meio mediana, meio para baixo, agora parece que tá pegando uma rompente, uma vertente, né, positiva novamente. Em relação a gols feitos, o Fluminense tem 11, né, e o América de Cali tem um número de gols feitos somente de 6. Então, comparando assim, como não existe retrospecto entre as 2 esses 2 clubes, é o primeiro jogo entre eles na história, a gente não tem muito como comparar. O time do Fluminense é um time que marcou muito mais gols e tomou menos na Sul-Americana. E o América de Cali fez poucos gols, mas também tomou poucos gols. Enfim, como eles se classificaram em segundo para a da fase de grupo, eles tiveram que passar pelo playoff, né? Pelo playoff da Sul. Eles enfrentaram o Bahia. O Bahia que o Fluminense enfrentou semana passada pelo Campeonato Brasileiro, empatando por 3-3. Um jogo muito doido, ficou um gostinho meio amargo, mas enfim, é outro assunto. O América de Cali empatou com o Bahia no Brasil, né, lá na Bahia, foi 0-0 o jogo, e em casa eles fizeram 2-0, ganhando assim, enfim, o direito de jogar as oitavas de finais justamente contra o Fluminense nessa Copa Sul-Americana. Cara, eu particularmente acho que vai ser um confronto em que, nesse primeiro jogo, não tem favorito, tá? Mas uma coisa é fato, o Fluminense tem que trazer esse jogo pro Maracanã. O Fluminense não pode. Obviamente, o melhor cenário era a vitória do Fluminense lá na Colômbia. Esse era o melhor dos mundos, mas eu acho que o foco principal do Fluminense hoje tem que ser a gente tem que trazer essa partida para o Maracanã vivo, e vivo, bem vivo. Por exemplo, um empate lá hoje seria um resultado aceitável. Eu acho que o Fluminense tem total capacidade de sair de lá com a vitória hoje e trazer o jogo para o Maracanã de forma muito mais confortável. Mas enfim, eu acho que o que o Fluminense não pode é perder. E principalmente perder de 2-0. Que aí, cara, chega no Maracanã, nós vamos botar aquele ônibus. Opa, esbarrei na câmera sem querer. Vamos botar aquele ônibus na frente da área, vão jogar fechadinho por uma bola no contra-ataque. E aí vai ser aquele Deus nos acuda que a gente conhece. E geralmente esse tipo de jogo é aquele chuveirinho na área o tempo todo para tentar achar ali uma bola de cabeça. E o Fluminense é péssimo nisso. Então o Fluminense precisa vir para o Maracanã vivo ainda. Como que a gente vai fazer isso? Eu realmente não sei. Vamos dar uma olhada aqui na provável escalação, de acordo com o GE, e vamos ver como que o Renato Gaúcho monta esse time. Particularmente, antes mesmo de ver a pré-escalação do GE, deixa eu só compartilhar aqui, galera. Eu já meio que sabia, porque não tem muito o que inventar, né? Não tem muito o que inventar. O Fluminense não tem nenhum jogador suspenso para essa partida, mas tem alguns desfalques por conta de lesão. O que, enfim, a gente já meio que conhece. Thiago Silva tá fora por lesão, o Ignacio tá fora por lesão, o Otávio tá fora por lesão desde o começo do ano. O Fuentes, lateral esquerdo, tá fora por lesão. Não sei se teve tempo de recuperar. Acho que nem viajou. O Nonato, que jogou semana passada contra o Bahia, sentiu, acho que a coxa, voltou para o Rio, não seguiu com o Fluminense para a Colômbia. Também é um desfalque. Então, galera, de acordo com o GE, deixa eu compartilhar aqui, me dá só um minutinho. Não tem muito mistério, é o Fábio no gol. Na lateral direita é o Samuel Xavier. A dupla de zaga é feita por Manuel e Freitas. Não temos muitas opções. Como eu disse, Ignacio fora, Thiago Silva fora. Enfim, eu acho que a melhor opção que o Renato tem mesmo é montar ali a dupla de zaga com esses dois atletas. Na lateral esquerda vem a primeira dúvida. O GE botou ali talvez o Guga ou o René. O René que voltou, né, de lesão contra o Bahia na última partida. Sinceramente, jogou bem ali na média. Eu achei o lado dele bem desprotegido. Todos os gols do Bahia foram por ali, pelo lado esquerdo do Fluminense, né, da defesa do Fluminense. Então, realmente, eu não sei se. É difícil a gente falar, né? Se o Fluminense entra com o Guga ou com o René. Eu, particularmente, iria de Guga, por isso que eu preferi botar o Guga aqui no campinho tático, aqui nessa imagem aqui, para dar uma ideia melhor pra gente. Na volância, a primeira volância tem o Hércules, né? Foi poupado no último jogo. Depois, segundo volante, Martinelli. E um pouco mais, um homem de meio campo ali tem o Lima. O Nonato não está disponível, como eu disse, se machucou na última partida, sentiu, teve que voltar. Existe a possibilidade da estreia do Acosta. Lembrando que ele foi contratado, chegou no Fluminense, sei lá, 5 dias, uma semana no máximo. É um jogador que veio da MLS, tá em forma física ideal para jogo, tá com ritmo de jogo, é um camisa 10, é um armador, é um meio atacante, é um jogador de agressão, de partir para dentro, é um jogador que serve os atacantes, enfim. Seria uma boa estreia dele hoje.
Na ponta esquerda temos o Canóbio, na ponta direita o Serna e no ataque é o Everaldo ou possivelmente o Germancano. Eu acho que ele vai de Everaldo, por mais que o Germancano tenha jogado bem contra o Bahia, tenha feito 2 gols. Eu acho que a fase do Everaldo, no contexto geral, numa foto, se eu pegar assim de forma mais ampla, os últimos 5, talvez 4 jogos do Everaldo, tem sido melhor que o do Germancano, apesar de o meu coração preferir o Germancano, eu acho que o momento é um pouco melhor do Everaldo. E eu acho que o Everaldo marca muito, ele ajuda muito na pressão de saída de bola, ele participa bastante do jogo. Por mais que ele agora tenha voltado a fazer gols, mas há pouco tempo atrás não tenha feito tanto gol, ele participa bastante. Ele participa bastante do jogo como um todo. Então é isso, galera. Eu acho que não tem muito o que inventar, como eu disse, a escalação é essa. O Acosta deve ir para o jogo. Eu não sei se como titular. Estou muito curioso, muito ansioso para ver esse rapaz jogando. Os vídeos que eu vi dele no YouTube, é tudo que eu poderia ver, são bons. Enfim. E eu acho que pelas peças que o Renato tem, cara, para o segundo tempo ali, caso ele não comece a titular, que eu acho difícil, é uma boa mexida. O Renato mesmo diz que não tem tempo para treinar, que o Fluminense joga a cada 3 dias. Então vambora. Chegou, tá em forma física, é bom jogador, tá disponível, tá inscrito, bota para jogar. Provavelmente ele não tá no mesmo nível do Nescano, né? O Renato mesmo disse numa coletiva há pouco tempo atrás que tem um nível um pouco abaixo, está no nível um pouco abaixo. O Acosta veio para jogar, então não vejo por que não colocar em campo. Beleza, galera? Então é isso. O jogo, informação final do jogo aqui. O jogo é às 9h30 na Colômbia, Fluminense e América de Cali. Eu tava dando uma olhada rápida aqui na. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela para voltar para mim aqui. Eu tava dando uma olhada aqui rápida no estádio deles. Eu queria saber se era meio grande, se era como que é lá a atmosfera que o Fluminense vai enfrentar. Eu vi que tem capacidade para 37 mil torcedores. Galera, é uma pressãozinha, não é fácil jogar lá não. Apesar de também ter visto nas casas de aposta que não tem favorito muito para esse jogo. Enfim, não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Fluminense tem total condição de pelo menos trazer esse jogo bem vivo para o Maracanã. Lembrando que não existe gol fora de casa, é um jogo só de 180 minutos e eu acho se empate é pênalti direto, não tem prorrogação. Então é isso, galera. É oitava de final, é jogo grande, é o caminho mais curto que o Fluminense tem e de coração, eu acho que é o mais fácil para a gente conseguir chegar na Libertadores no ano que vem e tentar ganhar, e enfim, assim voltar para disputar o Mundial novamente, que foi particularmente, acho que a competição mais legal que eu consegui ver o Fluminense jogar. Tive o privilégio de conseguir ver alguns jogos do Fluminense lá em Nova York, foi simplesmente mágico. Beleza, galera? Pô, dá aquela força aí, botei uma luzinha aqui, vou acertar o cenário devagarzinho, tá tudo no começo ainda. É um trabalho fazer isso aqui, não é fácil, mas enfim, é sobre o Fluminense, é muito gostoso falar de Fluminense, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas, mas eu tento ser um pouco mais direto ao ponto. Esse é o vídeo de pré-jogo do canal aqui do Renan 12, eu sou o Renan, obviamente. Pô, dá aquela moralzinha, aquele passezinho de trivela no like, se inscreve no canal, e é isso.